A prática arquivística, a prática arquivista, os métodos da disciplina e dos documentos tradicionais contemporâneos. Introdução. A transformação da história da arqueologia é evidentemente marcada pelo pragmatismo. A disciplina formou-se a partir de soluções de problemas práticos que na teoria se encarregou, mais tarde, de explicar e analisar e compreender primeiro o porquê os documentos de arquivo são frutos de atividades humanas, inevitavelmente produzidos depois porque a arqueologia esteve sempre revoca das outras disciplinas como diplomática, direito, administração e a história. O arquivo foi visto primeiramente como um local onde se armazenavam documentos produzidos pela administração que possuíam um valor jurídico. Mais tarde, os documentos arquivísticos foram reconhecidos como um instrumento de poder, e seu significado histórico também percebido como voltantes para olhares atentos para a massa documental acumulada. Esta, por sua vez, crescia juntamente com os avanços tecnológicos e com a necessidade informal, ocasionando um avanço da teoria arquivística. O nascimento da gestão de documentos arquivísticos é um desafio à organização de documentos arquivísticos. Os arquivos passam a ser vistos então como um sistema de tecnologia de informação e tornam-se ferramentas essenciais para sua gestão. O surgimento de documentos produzidos em meio eletrônico veio a tornar mais complexo esse cenário de produção e utilização de armazenamento de documento arquivístico. A concepção de documento de arquivo, até então proposta, adequou-se bem a uma cultura aceitável o papel como suporte primordial e é capaz, de auxílio de outros instrumentos legais, conferir autenticidade, a fidelidade aos arquivos. Mas o aparecimento do documento produzido em meio eletrônico apresentou novos desafios, principalmente na tarefa de se conferir valores probatórios e jurídicos aos mesmos. O National Archives Record Administration (NARA) redefine o arquivístico eletrônico como information what the record and from a wholly computed can process and that satisfies definition of record. NARA, o Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC, através de um glossário de documentos digitais desenvolvido pela Câmara de Técnica de Documentais Eletrônicos, define documentos arquivísticos digital como um documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido e transmitido armazenado no sistema computacional. Dessas definições é possível deter o suporte eletrônico da informação, ou seja, o conteúdo do documento somente é aceitável através do auxílio do computador. Por isso pode entendê-la e também como a informação que só existe por meio do eletrônico e mesmo assim deve se conter nas características dos documentos arquivísticos tradicionais, sendo assim dependente de ser ou não um documento eletrônico para ser um documento arquivístico, o mesmo precisa respeitar os princípios e características dos documentos arquivísticos ditos convencionais. Dólar afirma que a preservação dos documentos eletrônicos exige que se mude a ênfase da preservação dos registros ou de meios de armazenagem física para o acesso da informação eletronicamente apreendida, armazenada e recuperada. A prática em arquivos evidencia pelas atividades de identificação, classificação, avaliação, arranjo, descrição, preservação, transferência, recolhimento, arquivamento, disseminação da informação. Em seus questionamentos diante da reposição de uma finalidade consolidada, os documentos tradicionais têm um novo cenário apresentado dos documentos arquivísticos produzidos, utilizados, armazenados em ambientes eletrônicos. O objetivo desse presente artigo é apresentar os métodos procedimentos realizados em arquivos, procurando mostrar diferenças entre o trabalho organizado e realização de documentos arquivísticos tradicionais como documentos eletrônicos. Tal empenho justifica-se primeiramente para praticar e seja um reflexo de teoria consolidada que preocupa a análise de impacto causados pela tecnologia da informação, aparecimento da proliferação de documentos produzidos por meio eletrônico dos princípios e técnicas arquivísticas e depois para desmistificar
o documento eletrônico como um documento incapaz de manter as características que fariam dele um documento arquivístico, quais sejam autenticidade, fidelidade e naturalidade interrelacionado, unicidade. As prioridades do arquivologia quadrilátero que se assenta na prática da disciplina. Todo e qualquer método arquivístico é realizado tendo como base alguma premissa. Esta premissa diferencia, por exemplo, um documento da biblioteca, museu, centro de documentação, e um documento de um arquivo que reflete preocupações evidentes da disciplina em relação à produção, ao uso e ao armazenamento de documentos. São quadros de prioridades da arquivologia, a saber, o documento que comprova um ato ou fato. Para a arquivologia é fundamental compreender o documento arquivístico pela evidência que este comprova. Diferente da biblioteconomia, o foco não está na informação, mas no documento como figurante existente de um ato das suas repercussões administrativas, fiscais e legais. A questão internacional dá consequências mais para uma prioridade. O Arquivo Nacional de 2005 atribuiu diversos valores aos documentos arquivísticos que estão conectados ou que conferem aos mesmos especificados com as provas documental. O valor administrativo, o valor documental que possui para uma atividade administrativa de uma entidade produtora, na medida que informa e fundamenta a sua prova e seus atos. O valor do atributo documento ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. O valor legal para um documento que possui perante uma lei de comprovar um fato constitui um direito. Um valor probatório intrínseco que permite a um documento de arquivo servir como prova legal. Durante essa capacidade resiste documentos de capturar fatos, as suas causas e sequências de preservar e estender o tempo de memória evidências desses fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da qual resulta uma relação a essa plena explorada a nível teórico, diplomático e o nível prático de numerosas leis nacionais. A comunidade é um público-alvo. Se as bibliotecas e museus, a gama de usuários extremamente varia, é difícil de determinação. Usuários de uma biblioteca pública estadual pode ser tanto aqueles residentes da cidade onde está localizada, quanto que habitam no estado e abrange ou até mesmo toda a população do país, por exemplo. Em arquivo fala-se mais da comunidade ou público-alvo, visto que deve ser um fato da organização que produz e recebe, utiliza e preserva documentos arquivísticos e tem um número reduzido ou limitado de pessoas que poderão fazer desses documentos aqueles produzidos e recebidos por essa organização. Estarão intimamente ligados a atividades e funções desenvolvidas por seus utilizadores. O conjunto desses usuários pode ser chamado de comunidade, que poderá ser formado por membros de uma família, quando se trata de um arquivo pessoal, de membros de uma organização, quando se trata de um arquivo particular ou de empresa, ou ainda de membros da sociedade, quando se trata de um arquivo público. Mesmo no último caso, apesar de pouco específica, essa comunidade terá que manter relações com a produção ou utilização de documentos custodiados por esse arquivo público, ou seja, os cidadãos terão acesso aos documentos e consideram partes relacionadas e envolvidas nos fatos que esses itens atestam a preservação. A prioridade para a arquivologia é a preservação de documentos. Isso compreende que, no primeiro momento, que haja precaução contra a deterioração dos danos aos documentos e, em segundo momento, talvez seja o maior desafio desse contexto eletrônico de produção de documentos, que haja uma preservação das características dos documentos arquivísticos, o acesso aos documentos, a sua identificação e a sua localização seja recuperada da informação. É importante, mas a partir para o momento em que a preservação física e intelectual for assegurada. Sigilo e segurança. Se em uma biblioteca prima-se pela manutenção da preservação e a validação dos direitos autorais, em arquivos de prioridade estão lançados a favor de um sigilo da informação contido no documento e na segurança, ou seja, na proteção para não violação desses documentos, considerados de acordo de função de atividades
geram sigilosos documentos sigilosos, que são aqueles que, pela natureza dos seus conteúdos, são atribuídos os graus de sigilo que cobrem o objetivo de limitar ou restringir o acesso com eles. O ato de atribuir os documentos ou as informações nele contidas graus de sigilo é também chamado de classificação de segurança, Arquivo Nacional 2005. Em cada uma das fases do ciclo vital, os documentos podem ter seus graus de sigilo modificados de acordo com os fatos e atos que atestam. Essas premissas devem ser consideradas ao se pensar e realizar métodos e procedimentos próprios de arquivologia. São essas prioridades que indicarão as diferentes substâncias entre o processo de descrição. Arquivista de um processo de descrição bibliográfica, por exemplo, neste caso, a tarefa se deve descrever no documento arquivístico e se basear nas suas características de elemento de prova que conforme a evidência um ato ou fato do público-alvo que fará uso desse documento, consequentemente nos graus de sigilo e nas medidas de segurança que deverão ser tomadas de acordo com seus utilitários e suas necessidades e possibilidades de acesso na sua preservação e seja acessado futuramente, ou para que seja utilizado em decorrência das outras necessidades diferentes das que geraram. A prática arquivística é fazer arquivístico e as especificidades do documento tradicional e contemporâneo. O processo arquivístico aqui apresentado serão discutidos relacionando-se em definições de atividades e suas nuances no tratamento de documentos tradicionais e eletrônicos. Identificação. Tal atividade ocorre em primeira fase da idade documentária, definida como corrente, que nela cabe a identificação da tipologia e das funções que referem aos documentos, ou seja, nessa fase é preciso definir que vieram os documentos, a quem o voo os órgãos e cabe transmitir a legislação regular a sua afirmativa e informação essencial que contém o seu papel e na teia orgânica da administração a qual o arquivo serve. Cabe à identificação conferir a unicidade do documento, ou seja, mesmo que haja cópias, o documento é o único conjunto, função e série do dossiê no qual pertence o instrumento utilizado nesse processo, que são organogramas, os quadros de fluxo de informação, as normas em que estabelece as atividades de cada setor ou órgão, quando se trata de organizações públicas, enfim, de instrumentos que têm suas origens, assim como documentos dentro da própria organização. Tanto os documentos produzidos em meio eletrônico quanto para a tradicionais identificação objetiva de determinação às quais atividades e funções se originam, de quem são autores e que destinam esse processo, está intimamente ligada à classificação, independe do formato do documento, mas assim no contexto da sua produção acumulada. Os sistemas informatizados gerenciamento de documentos SIGAD, documentos eletrônicos recebem identificadores únicos que distinguem os documentos eletrônicos de outros que reportam todo o sistema ou hierarquia a qual pertence. European Commission 2002. Classificação. No âmbito da arquivologia, a classificação pode atingir três níveis diferentes de significado: a organização de documentos de um arquivo ou coleção de acordo com o plano de classificação, código de classificação no quadro de arranjo, ato a efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos, selecionar a categoria do assunto sobre a qual sejam recuperados, podendo-lhe atribuir códigos, ato pela qual atribui documentos ou informação neles contidas, grau de sigilo, conforme a legislação específica, também chamada de classificação de segurança. O primeiro e o segundo significado aproximam-se da definição clássica da biblioteca, ou seja, correspondem à organização dos itens informacionais que tangem como acondicionamento e a localização temática que fique clara a disposição dos documentos de arquivo. No instante, por exemplo, deve seguir funções e atividades que se geram dentro da organização naquilo que é definido no arquivo, que geram dentro da organização naquilo da definição do arquivo nacional. E ficou determinado um plano de classificação do código de classificação, quadro de arranjo. Terceira acepção de classificação passa a ser a apresentar um fato relevante para a determinação do acesso do item informacionais.
não relacionado apenas como suporte físico, mas como principalmente conteúdo. O segundo significado atribui uma classificação denota certa ambiguidade, podendo ser interpretado ou com o processo de indexação, realização da biblioteca para Beloto. A fase em que a biblioteca de arquivos correntes se denomina e classificação correspondia nos arquivos de segunda e terceira idades, do que se chama arranjo ou ordenação. A classificação decorre tanto da fase corrente como a consequente identificado, quando na fase permanente encontra a construção do fundo. O plano de classificação, mesmo configurado para funcionar automaticamente dentro da sigla, uma parte da concepção subjetiva em que apresenta a arquivística indispensável o plano de classificação que define a organização do arquivo e tendo como base a estrutura de funções, atividades, tipologias documentais e a complexidade da instrução em que se configurou. Em siga, o funcionamento do plano de classificação, da tabela de temporalidade, da atribuição de categorias de segurança deve funcionar conjuntamente para que se cumpram as três funções da classificação dos arquivos: determinar a posição do documento na estrutura organizacional, consequentemente na localização física ou lógica, identificar o conteúdo do documento de acordo com o assunto que se refere à função e atividade, e atribuir graus de sigilo, na sua grande maioria, dos sistemas existentes dos metadados. Adiante, responsável por gestão da estrutura e organicidade dos documentos de prazo de guarda e destinação. Percebe-se, portanto, a classificação depende de um formato de documentos de arquivo e está, pois, intimamente ligada ao contexto, à estrutura, ao conteúdo do documento. A variação. O acúmulo de documentos levou ao desenvolvimento de técnicas e instrumentos que permitem eliminar o documento arquivístico para que haja uma sistematização do arquivo daqueles considerados de valor permanente, diminuindo custos como espaço de armazenamento e pessoal. Tais atividades ocorrem nas fases correntes e intermediárias e são relacionadas às subjetividades humanas e à análise da descrição. De modo geral, a eficácia de um programa de redução de documentos pode ser avaliada de acordo com a correlação das determinações. No programa dessa natureza, não há um substituto para cuidadoso trabalho de análise e não há possibilidade de serem inventadas técnicas que reduzam o trabalho de decidir sobre os valores dos documentos de uma separação mecânica. Sendo assim, a avaliação compreende, segundo o Arquivo Nacional, um processo de análise de documento que estabelece prazo de guarda e destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. O Arquivo Nacional 95 afirma tal processo objetivo e redução de massa documental, o aumento do índice de recuperação da informação, da qualidade da conservação do documento e permanece o controle do processo de produção documental, a melhor utilização do espaço físico de armazenamento, aproveitamento de recursos humanos e materiais e a garantia da construção do patrimônio arquivístico da organização. A seleção compreende a separação dos documentos do valor permanente daqueles que são possíveis de eliminação, respeitando critérios previamente estabelecidos no Arquivo Nacional. Esses critérios determinam os períodos que os documentos devem ser mantidos em cada uma das suas fases de seu ciclo vital e sua possível eliminação. A frequência de uso da informação contida nos documentos, a legislação que regula o prazo prescricionais e a existência de documentos recapitulativos e os prazos precaucionais serão fatores condicionantes da determinação dos prazos de guarda. Com documentos eletrônicos é comum a atividade de avaliação de seleção que incluem justamente com o ciclo de atividade desses documentos. Cada estágio de produção, isso porque os requisitos de retenção de destino devem ser configurados para a implementação do SIGAT. O potencial de se avaliar e selecionar os documentos arquivísticos depois de caçado seu valor primário, a utilização dos mesmos existentes ambientes eletrônicos. Peterson, 1984, aponta a atividade da seleção de novos formatos de documentos que têm a ser aspecto do saber intelectual do prático, o intelectual que responsabiliza-se pelas questões relacionadas à informação, valores de prova e valores informacionais, é idêntico para qualquer documento em qualquer formato.
O lado prático da avaliação da seleção cuida das preocupações oriundas como o armazenamento de documentos arquivísticos que o quadro custará, como qual frequência eles terão que ser transferidos se a amostragem de arquivo apresenta a verdade dos fatos que originam e se o pesquisador utiliza para sempre. As determinações do processo de avaliação e a seleção são dispostas em instrumentos apropriados para a nossa atividade da tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade. A tabela é um instrumento definido com um ciclo de vida de documento visando reduzir o máximo de interferência e subjetividade humana do processo de decisão de retenção e eliminação, tal como um instrumento que define ainda prazos e as condições de guarda, preocupando-se em determinar período de transferência, recolhimento e eliminação. Embora a partir da sua análise de documentos existentes na instituição e a sua utilização na tabela de temporalidade, pretende a separação dos documentos de guarda temporária daqueles permanentes, da eliminação dos documentos cuja guarda não seja necessária. Relacion... Re... Relacionação... Racionalização das atividades de transferência e recolhimento e a implementação de uma política de destinação de documentos e arquivos nacional, 1995. A utilização, portanto, nas fases correntes e intermediárias. Com o surgimento dos documentos arquivísticos produzidos em meio eletrônico, a tabela de temporalidade ganhou, além dos seus dados básicos, órgãos, setor, espécie e assunto, documento, prazo de guarda, destinação, etc. Outros complementares que dizem a respeito da obsolescência tecnológica, ou seja, de algumas observações a respeito da migração do suporte e transferência das mídias. A grande facilidade de apresentar pelos sistemas informatizados que possibilidade de ter de várias tabelas de temporalidade. Gerando o documento contido no sistema desta maneira, é possível obter automaticamente relatórios de documentos tradicionais, eletrônicos a serem eliminados, transferidos, recolhidos para a guarda permanente. Entretanto, cuidado e deverá ser tomado com os documentos eletrônicos, cuja eliminação poderá ser fatal. Assim, a tabela de temporalidade anunciará os documentos com os prazos de guarda vencidos e só com aprovação do administrador o sistema que deverá proceder à eliminação. Arranjo. Entende-se por arranjo a sequência de operações intelectuais físicas que visam a organização de documentos em um arquivo, coleção, utilizando-se de diferentes métodos de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. O quadro previamente estabelecido. Afirma-se que a operação intelectuais compreende a análise dos documentos quanto à sua origem funcional, a forma, conteúdo e as operações físicas referem-se a condicionamentos de suportes documentais intelectuais apropriados e a identificação dos mesmos para a definição da sua disposição. O estudo das funções e atividades da estrutura organizacional produzirá um esquema chamado de quadro de arranjos que auxiliará na atividade intelectual e física do arranjo, realizado nas fases permanentes. O arranjo dos documentos eletrônicos, assim como o contexto tradicional, estará intimamente ligado à manutenção da providência, mesmo que o documento não esteja agora disposto em estantes ou em gavetas, mas em inventários ou respiratórios da memória de um computador. Arranjo que significa ainda ordená-lo de acordo com as atividades e funções que o geraram. Afirma que no arranjo físico, remove o documento do seu local de acondicionamento representa um sério risco para o bom cumprimento do princípio da providência com os documentos eletrônicos que ocorre o mesmo. Peterson, 1984, chega a afirmar que a disposição do documento eletrônico no repositório independente da conveniência administrativa não é do formato, gerando-se assim uma estrutura e informação de contexto que gerou a documentação que possa ser preservada. Descrição.
Na arquivologia ocorre uma discussão que envolve os termos de diferentes para designar a mesma atividade: catalogação e descrição. A catalogação, via qual utilizar o usuário chega a uma publicação na biblioteca, tem um similar quando se trata em arquivos permanentes da descrição Beloto. No Brasil, o Arquivo Nacional 2005 define a descrição com o sentido de um conjunto de procedimentos que leva ao conto de elementos formais e um conteúdo documentais para a elaboração do instrumento de pesquisa. Em definição de um catálogo, define a seguinte maneira: do instrumento de pesquisa organizado segundo os critérios temáticos, cronológicos, onoma, onomásticos, toponímicos, reunidos na descrição individualizada dos documentos pertencentes a um ou mais fundos de forma sumária ou analítica. Sendo assim, pode-se concluir: preferencialmente, utiliza-se o termo de descrição para o processo de representação do documento arquivos permanentes. E é comum, entanto, utilizar-se de arquivos do termo catálogo como sendo o instrumento de pesquisas mais elaboradas do que simples conjunto de representação dos documentos encontrando em fundo. E por se tratar de documentos com valor histórico, o catálogo transforma-se em vias e acessos do historiador de documentos, sendo a chave de utilização dos documentos como fontes primárias da história. Bergman. No ambiente eletrônico, a descrição ganha ainda maior destaque das funções de preservação e acesso de documentos, como o acesso de conteúdo dos documentos eletrônicos que está condicionado à sua exibição através de ajuda de aplicativos de software. Faz o uso da descrição de documentos eletrônicos para recuperá-lo previamente à descrição e encarregá-lo também como determinar como foram concebidos os documentos aplicativos, fontes do tipo de documentos, etc., através dos elementos e de metadados. E é também através desses mesmos elementos que se reconstrói a proveniência do documento eletrônico. Observe-se que a descrição terá, portanto, três funções: representa o documento caracterizando segundo o suporte e tecnologia utilizada para posterior conservação e preservação localizado dentro da estrutura organizacional. Desse modo, o processo possível por meio de metadados. Discutindo sobre a gestão de metadados, os define entre outras acepções das, das seguintes maneiras: metadados são dados que descrevem atributos de um recurso e eles suportam o número de funções localizadas, descobertas de documentação, avaliação e seleção. Metadados fornecem o contexto para atender os dados através do tempo. Percebe-se que os metadados são elementos utilizados para a descrição e servirão tanto para suporte, ou seja, meio pelo qual o documento é disposto, quanto ao conteúdo. Citado também e distingue outras categorias de metadados. A primeira categoria de metadados do sistema eletrônico consiste em dados que descrevem o sistema operacional do programa que gera os documentos e a localização física dos documentos do sistema eletrônico. A segunda categoria de metadados são os documentos, por outro lado, consiste em dados que colocam o documento dentro do seu contexto de documentário administrativo do assunto da sua criação.